Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao curso, nós teremos agora a palestra, um tema já bastante polêmico desde antes e ainda mais agora com o Código em vigor, que são os reflexos do novo CPC nos juizados especiais federais. Palestrante, nosso colega juiz federal Gilson Jacobson, que é aqui da terceira turma recursal. E também é professor, colaborador em processo civil na Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, também conteudista, tutor e professor de curso sobre o novo CPC no tribunal e fora do tribunal. E o Gilson também é mestre e doutor em ciência jurídica pela Univale, e o doutoramento dele, o estudo e a tese foi sobre os juizados especiais. Então, é um dos colegas, ou o colega mais qualificado que nós temos nessa matéria. Vai fazer a exposição aqui, depois vai ter um período para debates e já aviso para se preparar, porque as dúvidas são grandes e as polêmicas aí sobre o que se aplica e o que não se aplica do novo CPC nos juizados especiais federais também. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Boa tarde a todos, aos embargadores presentes da escola, Ana, colegas. É uma alegria muito grande estar aqui, mas é um motivo de grande preocupação também, porque na realidade essa é a palestra que eu gostaria de assistir. Porque é verdade, as dúvidas de vocês são exatamente as minhas. Então, o que eu fiz quando fui convidado para falar sobre esse tema? Fui ler vários artigos. Felizmente, nós temos vários colegas que escreveram sobre isso, né? O Oscar é um deles, que me ajudou muito o artigo dele. Então, eu fiz aquela varredura de alguns artigos, escolhendo uma opinião e outra, e tem para todos os lados, eu já antecipo, né? E a gente vai tentar, com os debates, e eu aposto muito nesse momento, tentar extrair alguma possibilidade de algum critério científico para poder dizer se o artigo tal e tal é aproveitado pelo regime do juizados, pelo livro do sistema dos juizados ou não. Para não ficar uma coisa assim, solta no ar, eu acho isso, eu acho aquilo. Se é que isso é possível, porque esse é o grande desafio. Porque opinar, achar que o artigo tal se aplica é muito fácil, agora dizer por quê, que é o nosso desafio. Eu conto com vocês para isso no final, para a gente tentar chegar a algumas conclusões. Eu já soube que foi acalorado o primeiro debate sobre o assunto, talvez também seja agora, né, à tarde. Fico feliz com isso, porque é sinal de que o assunto é importante, a maioria de nós trabalha ou trabalhará em juizado, então o tema é super palpitante. Só para aquecer as turbinas, vocês podem me relembrar quais são os princípios dos juizados, lá do artigo 5º ou 6º da Lei 9.099? Alguém lembra de algum princípio? Qual mais? Oralidade? Oralidade. Simplicidade é um deles? Alguém tenta acessar ali o artigo 6º, por favor? Porque tem mais uns 3 aqui que agora a gente não lembra. Qual? Economia processual. Celeridade, oralidade, informalidade. Não dá para colocar tudo isso num só, né? Mas se a gente tivesse esse desafio, só pode resumir, vamos tentar colocar num só. Eu sugeriria desburocratização, que escapa um pouco da seara jurídica e entra na seara administrativa e de gestão, né? A ideia de desburocratização. Aliás, o ministério que existia na época da desburocratização foi muito importante para a criação dessas leis na época, muito importante. Velho Beltrão, se eu não me engano, né? Ministro da desburocratização. E essa ideia da desburocratização é fundamental para quem lida com juizados. Só que às vezes a gente se esquece disso. E
quando a questão chega no Supremo, e algumas vezes chegou lá, a gente percebe como os ministros da Corte Suprema dão valor a esses princípios ou bases do juizado. E como temem que os nossos juizados e turmas recursais se burocratizem. Então a gente nunca deve esquecer disso quando analisa o confronto dos juizados com qualquer outra lei. O risco de a gente ordinarizar, que agora não é mais própria a palavra, não existe mais o processo sumário e ordinário, mas se tornar comum, né, porque existe um procedimento comum com o novo CPC, o risco de a gente ficar puxando todos os institutos, todos os penduricários e de querer burocratizar os juizados. Por outro lado, é grande a tentação de utilizar, claro, alguns conceitos e institutos do novo CPC. Então a gente vai tentar descobrir quais que a gente pode e em que situação. Eu teria um pouco mais de facilidade de falar se o tema fosse invertido. Como é que é o tema? Reflexos do novo CPC nos juizados especiais federais. Mas seria possível a gente fazer uma palestra também, um outro enfoque, de falar reflexos dos juizados especiais federais no novo CPC. Percebam que muda totalmente o enfoque, né? Mas quem lê atentamente o novo CPC percebe fortemente a presença de vários institutos ou ideias bem-sucedidas dos juizados dentro do CPC. Isso não é por acaso. A ideia original, na época dos projetos, era exatamente essa. O legislador quis aproveitar aquilo que estava dando certo. Tanto que a gente vê essa ideia de uma resposta concentrada. Você não tem mais o novo CPC, contestação, exceção, impugnação, está tudo concentrado numa só resposta, né? Vocês devem saber disso, já viram várias vezes. Isso vem do juizado também. Quando a gente vê lá no novo CPC a ideia de uma sentença líquida, vem do novo CPC. Se a gente começar a ler o novo CPC, a gente pensa, pô, mas eu já vi isso em algum lugar. É claro, se os juizados foram bem-sucedidos e estão sendo, é evidente que o legislador teve essa ambição de aproveitar alguns institutos. Mas não é essa a palestra. Então, a gente volta a tratar dos reflexos do novo CPC nos juizados. Claro que o Supremo ainda não analisou isso, porque o novo código entrou em vigor há pouco tempo, na semana passada praticamente, dia 18. Mas o Supremo já teve a oportunidade de se manifestar, de decidir algumas vezes, por exemplo, aquela questão do prazo da intimação pessoal dos procuradores federais. Essa questão foi parar, veio do Rio de Janeiro e foi parar no Supremo. Se aquele artigo 17 da lei de 2004 da Procuradoria Federal, da intimação pessoal, se aplicava ou não no juizado. E daí o debate foi interessantíssimo e eu obviamente não vou mostrar todos, mas vou roubar 10 minutos só da palestra porque eu acho que vale a pena. Vou até localizar no tempo aqui, vamos ver como é que está o som. Com sustentação oral e de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, trago a julgamento do recurso extraordinário com agravo 648629, procedente do Rio de Janeiro. O recorrente é o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o recorrido Carmen Pereira da Silva. Pelo recorrente Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, falará o Dr. Marcelo de Siqueira Freitas. Enquanto presente, Vossa Excelência pode se aproximar da tribuna. Ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Vamos adiantar. Preciso chegar no minuto 22. Quanto à complexidade, quanto ao poder público. Não se trata de criar uma prerrogativa justamente numa lei que visa a favorecer a parte adversa ao poder público. Isso seria uma interpretação desconforme à ideologia constitucional, sob o palio de uma eventual violação do devido processo legal. Eu sinto, por exemplo, procurei saber como estava esse microsistema no Rio de Janeiro. Então, verifiquei, por exemplo, que são realizadas 1.500 intimações mensais. 1.500 intimações.
Nenhum poder público não pede prazo, o poder público responde, o poder público fez inúmeros acordos, não há nenhum problema. O problema haverá se efetivamente houver uma burocratização dos juizados que foram criados exatamente, como dizia o professor Kazuo Tará, para não ter nem papel. A ideia dos juizados especiais foi exatamente um juizado, somente, como diz a Constituição, oral, que as pessoas chegassem, expusessem as suas pretensões e estivessem solvidas no menor espaço de tempo. Então, exatamente por força dessa ideologia dos juizados especiais, eu trago algumas rápidas ponderações. E digo, senhor presidente, que a questão debatida no presente recurso se resume em definir a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, no extremo do artigo 17 da Lei 10.910, que é a lei inerente aos procuradores federais, tem aplicação no âmbito do procedimento dos juizados especiais federais. Então, eu gostaria de repisar que a lei a que se referiu o eminente procurador, de advogados públicos que recebe intimação, é a lei dos juizados especiais que fez essa previsão no seu contexto. Aqui, nós estamos discutindo, se não apenas a previsão, é preciso criar mais uma modalidade de intimação pessoal, burocratizando esse procedimento. Para o julgamento da causa, há que se ter em mente que a isonomia é um elemento íncito ao princípio constitucional do contraditório, conforme lecionam Fernandes Antônio Scaranci, candidato de Aldinamar, Antônio Casarão Jucinta, professor. Dá licença. De normas alheias a esse microsistema dos juizados especiais que importam delongas ou um incremento de solenidade, que é exatamente o que pode ocorrer se eventualmente houver a adoção dessa tese, de promover-se 1 milhão e não sei quantas mil intimações pessoais da Procuradoria Federal. Especificamente quanto ao caso subjúdice, a Lei 10.259, que rege o procedimento dos juizados especiais federais, expressamente estabelece em seu artigo 9º que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Então, aqui, evidentemente, que os juizados especiais, pressupondo a presença constante do poder público, já adverte numa norma genérica, numa cláusula geral, que não haverá prazo diferenciado e, a posteriori, intimações diferenciadas para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recurso. A ratio é que deve seguir um procedimento simples e nulo de delongas que firma a celeridade, observando que o legislador federal não vedou que o poder público é o sujeito passivo da relação processual nos juizados federais. Evidentemente, o legislador sabia que era isso. E por que não inseriu essa regra? Porque essa regra vai dificultar que se cumpra o desígnio e o escopo da criação do juizado especial. E que, eu repito, não foi criado para o poder público. Foi criado para o jurisdicionado menos favorecido. Na verdade, o conforto que estabelece aqui é o amplo acesso à justiça da população menos favorecida e o suposto due process que nunca foi firmado e que na prática vai firmado porque o poder público responde a tudo, faz considerações. Quer dizer, vamos criar uma nova burocracia, uma solenidade que vai infirmar a ratio essência dos dispositivos. Fixadas tais premissas, há de se concluir pela inaplicabilidade da prerrogativa da intimação pessoal dos ocupantes de cargo procurador federal prevista no artigo 17. À vista da simplicidade das causas versadas nesse rito especial, tem-se que, em particular, Fazenda Pública apresentam semelhantes, se não idênticas, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma externa ao microsistema legislativo analisado, para não só restringir o princípio da isonomia, mas também comprometer sobremodo a informalidade e a celeridade do procedimento. Eu relembro, inclusive, senhor presidente, que
ministra Ellen Grace teve a oportunidade de fazer a tradução do projeto de Florença, que é composto 14 volumes por 5 mil páginas cada um, e ela fez desse projeto do professor Paulo Campelete e brigado da Universidade de Stanford título O Acesso à Justiça, editado pela editora Fabris. E ali fica bem clara a preocupação da doutrina que acabou conduzindo o legislador à elaboração de um novo modelo de processo e de procedimento, quando se afirma no bojo desse belíssimo trabalho traduzido pela ministra Ellen Grace, se especifica uma afirmação do professor Vincenzo Megoriti, no sentido de que os mais contemporâneos do processo estavam sintetizados no binômio custo e duração. Ora, o custo o Brasil resolveu bem, porque a assistência jurídica ao necessitado era integral, inclusive, e excepcionalmente. E o Superior Tribunal de Justiça, então, estendeu às pessoas jurídicas em estado de necessidade. Agora, o problema da duração, ele necessita exatamente desses instrumentos, da tutela antecipada, de procedimentos céleres, simples, orais, informais, como só ser o procedimento dos juizados especiais, que é os juizados especiais cíveis, pela Lei 9.099, que é os juizados federais. A praxis mesmo, e diga-se de passagem, o sistema vem ao encontro desse desígnio do legislador. Vou pedir licença para adiantar, para não nos roubar mais tempo, porque eu preciso ir agora com o ministro Celso de Mello, que ele tem uma grande curiosidade para nos trazer aqui, de razão histórica, de uma das origens do juizado. Aliás, qual que vocês acham que é a origem? Onde é que está o passado do juizado? Vamos fazer um brainstorming, vale qualquer opinião, está valendo tudo. O que vocês acham? Qual foi o embrião do juizado? Processo sumaríssimo. Processo sumaríssimo. Tivemos uma lei 84 do juizado de pequenas causas, que é muito parecido, só que não foi adiante, porque a execução lá estava mal posta, chegava no momento da execução, desvirtuava, não se conseguia executar aquilo de maneira ágil. Tem gente que fala nos Estados Unidos, nos small claims, né? E o ministro traz uma agora que eu não conhecia, que eu fiquei muito impressionado. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Espero que a partir daí se reconheça presente a repercussão da matéria funcional, mas de qualquer maneira, a mim parece que eu, inclusive, vou ter vencido, entendendo inexistir matéria funcional. E, ao contrário, de maneira simples, de que a controvérsia toda é de mera legalidade, no máximo professa indireta ou reflexa. Mas, de qualquer maneira, a mim me parece que o eminente relator questionou bem o problema e me deu uma resposta que me parece importante, especialmente em termos de juizado especial, ao reconhecer inaplicável ao rito, a ordem ritual dos juizados especiais, aquela regra geral que confere a prerrogativa da intimação pessoal aos procuradores públicos. E tendo em vista precisamente os grandes princípios reitores que conformam e inspiram a formulação dessa ideia importante que é a do juizado especial, uma ideia que viabiliza de maneira concreta a possibilidade de acesso de milhões de pessoas que não têm ocorrido à jurisdição estatal. Isso aí é de grande importância. E comentava com o ministro Gilmar aqui ao lado que é interessante quando se discutiu muito a respeito da constitucionalização do Instituto dos Juizados Especiais, como na verdade quase que não há nada de novo sob o sol, é curioso observar que a Constituição Portuguesa de 1822, a primeira Constituição escrita que Portugal teve, a Constituição que consubstanciou a filosofia do vintismo, portanto, as concepções liberais que levaram a sociedade portuguesa a limitar os poderes absolutos do monarca, a Constituição Portuguesa de 1822 tinha uma regra que, de certa maneira,
representou uma notável antecipação daquilo que devia ser instituído no artigo 98 da Constituição Brasileira de 1988. O que dizia a Constituição Portuguesa de 1822 no seu artigo 181? Ao mencionar as atribuições desse órgão judiciário especial, cabendo-lhe, aspas, julgar sem recurso, havia a cláusula sem recurso, as causas cíveis de pequena importância designadas na lei e as criminais em que se tratar de delitos leves, que também serão declarados pela lei. Em todas essas causas procederão verbalmente, ouvindo as partes e mandando reduzir o resultado a auto público, além de tais órgãos poderem exercitar os juízos de conciliação. Na verdade, no contexto do direito lusitano, já tivemos essa importante antecipação, porque aí reside, na verdade, o próprio núcleo embrionário, como dizia o saudoso ministro Evandro Luiz e Silva, num trabalho sobre essa matéria, aí reside o núcleo embrionário do nosso juizado especial, tanto no que diz respeito ao desempenho da competência penal, como na prática da competência de natureza civil. E a mim me parece que esses princípios, já enunciados na Constituição Portuguesa de 1822 e reafirmados na legislação que dispõe sobre este microsistema, exatamente é um microsistema, como ele aludiu o eminente ministro Luiz Fux, a mim me parece que esses princípios que conformam a própria funcionalidade deste microsistema de juizados especiais, eles autorizam a conclusão a que chegou o imperador, no sentido eu diria até da confirmação do que prescreve o enunciado 39 das turmas recursais, no sentido de que a obrigatoriedade da intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal, previsto no artigo 17 da Lei 10.910 de 2004, não é aplicável ao rito dos juizados especiais. Bem. Então eu volto agora. Curioso, ele falou que não, sem direito a recurso no direito lusitano em 1822. O projeto que estabeleceu, que bolou a lei dos juizados de pequenas causas, lá em 84, também não previa recurso. Mas isso não passou. Mas a ideia inspiradora era essa, não haver sequer recurso. O núcleo duro do sistema. Mas isso não passou e agora nós temos uma lei que foi num sentido totalmente oposto, com excessiva quantidade de recursos, pelo menos a minha opinião. Uma lei de juizado que tem aí 3, 4, 5 instâncias, né? Mas eu acho que nesses estudos sobre juizados, eu acabei achando uma antiga também, que eu vou pedir para a Kika, nossa coacher internacional, ler, mas não está em português, tá? Que não vai precisar traduzir. Além dos 7 tribunais que vimos de citar, existe ainda um 8º, que julga as pequenas transações entre particulares, quando o seu valor não passa de 5 moedas ou um pouco mais. Porque é também necessário que essas demandas sejam julgadas, mas elas não são competência de um grande tribunal. Parágrafo 3º. Não mais falaremos do tribunal encarregado das causas de homicídio, nem do tribunal dos estrangeiros. Digamos agora algo sobre a justiça civil, porque, não sendo ela bem administrada, surgem discórdias e tumultos graves no Estado. É que eu não resisti e puxei também o segundo parágrafo, porque o tema da administração da justiça, da gestão me interessava, e estava junto, imediatamente em seguida. Quem sabe onde é que é isso? Quem lembra?
Quem já leu isso em algum lugar? Quem quer arriscar? Tá ali. Dracmas. Aristóteles. Mais ou menos 350 anos antes de Cristo. Não é? Antes de Cristo. Tudo bom? Então, fosse abaixo de 5 dracmas ou um pouco mais, ficava nos juizados especiais, né, entre aspas, deles. Tá? E eles já estavam preocupados com a administração da justiça. Bom, o fato é que no ano passado, a ministra Nancy Andrighi, que é a Corregedora Nacional de Justiça, proferiu uma palestra e isso virou notícia, e ela foi explícita ao afirmar que não há nenhuma influência do novo Código de Processo Civil na Lei 9.099, porque os princípios que regem os juizados especiais federais são norteados pela simplicidade e informalidade. Estamos à beira da vigência do novo CPC, dizia ela, que é absolutamente inaplicável aos juizados especiais. E com isso acho que eu posso encerrar, né, Oscar? Resolveu, né? Olha, eu queria que fosse assim também. Várias vezes eu torci para que fosse assim porque... Lacrou, fechou com chave de ouro. A gente tem vontade, às vezes, de ouvir algo assim. Só que, por mais respeitável que seja a opinião da nossa Corregedora Nacional, talvez não seja exatamente assim de a gente não poder recepcionar nada do novo código. Não sei, vamos tentar descobrir. O colega William Bowman, há um ano, quase um ano, escreveu um artigo que saiu publicado no Conjur, que diz que as disposições, ele sustenta que as disposições do novo diploma são aplicáveis se e somente se houver lacuna nas leis específicas, que são essas três, dos juizados cíveis, federais e da Fazenda Pública, e desde que sejam compatíveis com os critérios do artigo 98, inciso 1 da Constituição, com aqueles princípios que nós vimos antes, celeridade e informalidade. Já é um parâmetro científico, não é? Então, já é possível, desde que seja compatível. O objetivo é não desvirtuar então, esses princípios. Então, veja, uma opinião totalmente fechada da ministra, que não é aplicável, já vemos uma possibilidade de aplicação. E a partir de agora, me vale do nosso coordenador científico, colega Oscar, aqui presente, que no seu artigo sustenta que é sim possível aplicar o fundamento, né? As normas processuais civis que estão inseridas lá nos 12 primeiros artigos da parte geral. Esse novo código possui uma parte geral, vocês bem sabem. São os princípios. E que isso reflete na interpretação, na aplicação e no suprimento de lacunas. Ali se fala na constitucionalização do processo, na autoaplicabilidade e efetividade na prática. Desculpem o tamanho da letra, eu achei que seria maior aqui o espaço da tela, mas a ideia é o seguinte, que ele sustenta, não é exaustivo aquele rol. O que importa é o conteúdo. Tanto se aplica aos juizados, o que ali está disposto, que um princípio importante, novo, por sinal, que é o da cooperação, já estava previsto. Já estava previsto na Lei dos Juizados, a 10.259. Quando prevê que a entidade pública, INSS, União, deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para esclarecimento da causa até a instalação da audiência de conciliação. Então, a parte ré tem que disponibilizar os documentos de interesse do autor. Isso é cooperação, já na Lei dos Juizados. Em relação ao contraditório, bom, a gente precisa dizer, vocês sabem também, que antes a gente tinha que ler o Código de 73 com uma mão segurando a Constituição com a outra, né? Tentando ver o que foi recepcionado, o alcance de cada norma. Agora, essa nova parte geral, essa parte principiológica, foi lá buscar o fundamento de validade desses princípios e esmiuçá-los. Então, mais do que o contraditório formal, que sempre se sustentou, agora se fala num contraditório efetivo, substancial, um dever de não surpreender a parte contrária. Dever de não surpresa, né? E isso coloca o juiz também como partícipe desse contraditório.
Claro que isso dá um trabalho maior no âmbito dos juizados, porque algum tempo se perde quando você abre um contraditório. E algumas vezes a parte sequer tem advogado, e ela vai ter que ser esclarecida sobre uma questão técnica. É difícil para o juiz, talvez tenha que chamar numa audiência, pedir para alguém explicar, para ela dizer se entendeu ou não e o que ela exatamente quer. Mas imagine a situação que hoje, até semana passada se praticava, de reconhecer uma prescrição e simplesmente sentenciar, matar o processo no momento em que o juiz identificou a prescrição. Tinha um processo pela prescrição. Pelo princípio da não surpresa, talvez tenhamos, dentro do juizado ou fora deles, que abrir um momento para que as partes se manifestem, ainda que brevemente, em 5 dias ou em 10, em relação à eventual prescrição, digam as partes em 5 dias. A parte poderia dizer, ué, o juiz está pensando em decretar a prescrição do meu processo? Será que ele não está vendo que a parte é menor de idade, que contra menores não corre prescrição? Excelentíssimo senhor juiz, a parte é menor, não corre prescrição. Opa! O juiz leva aquele susto. Não tinha percebido isso. É verdade. Esse contraditório também é importante nesse sentido. E deixa de proferir uma sentença que teria matado o processo. E daí sustenta-se também que, por exemplo, a improcedência liminar, lá do novo artigo 232, que já existia, de certa forma, no 295 e no 285A, se aplica aos juizados. Prazos processuais. Vocês sabem que o novo Código passa a prever o prazo em dobro para as manifestações da advocacia pública em juízo. É parecido com aquela discussão que nós vimos agora há pouco no Supremo. Mas essa regra não se aplica aos juizados especiais, por conta desse parágrafo 2º e do próprio artigo 9º da Lei dos Juizados Especiais, que é claro ao afastar qualquer contagem diferenciada para as pessoas jurídicas de direito público. Percebam que muitas vezes é fácil a gente ter a certeza absoluta de que se aplica ou não se aplica alguma coisa, quando a própria lei já expressa isso. Outras vezes a gente tem a convicção de que se aplica, e às vezes a gente fica realmente na dúvida. Vamos avançar um pouco. A principal novidade quanto aos prazos está o 219, que fala em prazos que devam correr em dias úteis. E daí eu não sei se você já tem opinião formada, mas salvo engano, o processo eletrônico já foi adaptado para que os processos corram também nos juizados e turmas recursais em dias úteis. Acho que aqui a razão é mais de ordem lógica, assim, não estabelecer 2 sistemas e não enlouquecer todo mundo. Advogados, servidores, imagine uma vara com um juizado adjunto, que loucura que seria, né? Prazo em dias úteis para um, prazo corrido para outro. Então, ainda que se perca mais tempo, vale a regra dos dias úteis. Isso a gente tem sustentado. Mas se levar a ferro e fogo a opinião de que não, está indo contra a celeridade, talvez a celeridade então não seja um valor absoluto, mas tenha que conviver com outros, né? Se levasse a ferro e fogo, teria razão a ministra de que não se aplica de jeito nenhum nada para os juizados. Continuariam os prazos especiais lá da lei dos juizados. Mas não parece ser o caso. Também se aplica para os juizados essa regra do parágrafo 4º do artigo 218, de que o ato praticado antes do termo inicial do prazo o ato é considerado tempestivo se praticado antes do prazo. Se fala em jurisprudência defensiva, né, quando alguns tribunais utilizavam um argumento para não conhecer o recurso. E esse era um deles. Quer dizer, a parte tinha se antecipado tanto que ela praticava o ato antes de abrir o prazo. E daí se dizia que não era tempestivo porque praticou antes. E agora isso está pacificado em relação ao novo Código de Processo Civil, e a gente também reputa que tem que se aplicar aos juizados. Porque não faz muito sentido não aceitar a prática anterior, se o objetivo justamente é acelerar a duração razoável no mínimo do processo. Esse tema é tormentoso. Eu estou tentando aceitar essa ideia de que se aplicam também, porque eu consigo enxergar lá nos juizados um conjunto de regras específicas para honorários. Mas isso não é pacífico, e lendo o artigo do Oscar, eu também comecei a me convencer que a gente pode aproveitar e deve a questão dos honorários, as modificações para os juizados e turmas recursais também.
principalmente turmas recursais, né? Porque em primeira instância não há. Não se fala mais em compensação de honorários em caso de sucumbência parcial. Isso é importante. E era muito comum você terminar de ler um acórdão, despesas e honorários compensados. Quando isso ia para a parte, uma parte compensar com a outra até se aceitava. Era derrotado em 60%, outro em 40%, não precisava um pagar para o outro. Mas agora é claro no novo CPC que os honorários são direito do advogado. E essa é a razão, né, Oscar? Que a parte tem que pagar para o advogado do outro na medida da sua sucumbência e a outra parte paga para o advogado daquele. Se cruzam, um tem que pagar para o outro na medida da sua sucumbência. Novas modalidades de intervenção de terceiros. A gente sempre disse, antes do novo CPC, intervenção de terceiro não se aplica aos juizados, intervenção de terceiros não se aplica aos juizados. E dizíamos isso com convicção, porque estava escrito lá na lei dos juizados, né, que não se aplica. Lides consórcios, sim. Intervenção de terceiros, não. Mas agora o novo Código de Processo Civil é expresso em dizer que a desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais federais. Está no artigo 1062. Então, há uma modalidade, pelo menos, de intervenção de terceiro que se aplica. E o amicus curiae, que é a segunda modalidade nova de intervenção de terceiro, que a gente via mais na órbita do Supremo, que agora tem para todos os juízos e tribunais, na justiça na órbita comum, se aplica também no sistema dos juizados, pelo menos em relação à turma de uniformização nacional, turma nacional de uniformização. Porque no parágrafo 7º do artigo 14 diz: eventuais interessados, ainda que não sejam parte no processo, poderão se manifestar no prazo de 30 dias. O que são esses eventuais interessados? Só pode ser o amicus curiae. Não sei se o João já viu na TN1 o amicus curiae participar lá. Chegou a ver? Não, nunca participou. Nunca participou, mas tem essa possibilidade, né? E esse talvez seja o tema mais tormentoso da fundamentação das decisões judiciais. A gente tem que resistir a não fazer uma guerra de enunciados. E eu me peguei fazendo isso, já copiando um enunciado lá, que não eram esses, mas porque existem outros enunciados. Eu digo enunciados de encontro, esse é do FONAGEF, enunciado do Conselho da IFAM, que houve uma reunião, enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, porque eles podem se contradizer. Daqui a pouco está todo mundo só sustentando suas teses em cima de enunciados, né? Vejam só, para o FONAGEP, a regra do artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade. Já o Fórum Permanente de Processualista Civis diz que o disposto do parágrafo 1º do artigo 489 é aplicável no âmbito dos juizados. E agora? Alguém tem o artigo 489? Deixa eu dar uma lida aqui. Posso ler tudo? Eu estou mais acostumado com isso, que é igual ao meu. Já eu devolvo. Será que as nossas decisões de juizados e turmas recursais podem, por acaso, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo? Porque agora, fora dos juizados, não vai poder mais, não pode. Será que nós podemos fazer isso? Me parece que não. Será que nós podemos simplesmente, a partir de agora, empregar conceitos jurídicos indeterminados? Auferiu a função social da propriedade, ponto, tá bom, encerra, publica, sentido. Sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso? Parece que também não. Será que a gente se pode, a partir de agora, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão? É o inciso 3º do 489, parágrafo 1º do 489. Não se considera fundamentada toda decisão que fizer isso. Se limitar a uma decisão nossa que se limite a invocar precedentes ou enunciados de súmula, será que ela vai ser considerada fundamentada no juizado? Parece que não. O maior drama surge no inciso 4,
Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Obrigado. E daí, nós vamos ter que rebater com a mesma minúcia que faríamos fora do juizado, ponto por ponto. Aliás, será que vamos ter que rebater ponto por ponto lá fora dos juizados, mesmo quando não tem pertinência temática nenhuma com a pretensão, com a discussão, com o objeto do processo? Será que a gente pode aceitar ter que gastar rios e tintas debatendo vários pontos argumentados se o próprio advogado não fez a confrontação deles, não argumentou em torno deles na própria petição? Será que é obrigação nossa cumprir esse dispositivo? Então, esse inciso 4, que, como diz o Lilian, talvez a virtude estará no meio termo. Eu lembrei da aula que o senhor deu lá sobre o meio termo. Era de Aristóteles também, né? Lá na Univale. Talvez a virtude esteja no meio termo. Mas, assim, isso é um assunto importante para a gente debater daqui a pouco. Vou me permitir avançar um pouco. Isso toca com a temática dos embargos de declaração, que vocês sabem que também mudou agora para os juizados por expressa disposição no novo CPC. Ele exclui, o novo CPC exclui da lei dos juizados a hipótese de cabimento por mera dúvida. E também acaba com o efeito suspensivo. Também passa a ser interruptivo, como sempre foi em todas as áreas, os embargos de declaração. Então, nos juizados, nós temos as mesmas hipóteses agora do artigo 1022. Embargo de declaração para obscuridade, contradição, omissão e erro material. Com isso, eu encerro a parte do artigo do Oscar e me permito trazer alguns artigos para a nossa reflexão. Por exemplo, o artigo que trata da conexão, agora o 55, fala lá no parágrafo 3º: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de provação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Mesmo sem conexão, poderão ser decididos juntos. Será que isso se aplica aos juizados? Talvez sim. Se não se botar em risco a celeridade ou a duração razoável, talvez se possa aplicar. Talvez até alguns de nós já apliquemos isso na prática, né? Mas não é tão evidente assim quanto outros artigos que nós vimos. Por exemplo, há impedimento dos juízes, diz o artigo 144, uma nova modalidade de impedimento dos juízes. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que figure como parte instituição de ensino da qual seja professor. Ele é professor de uma instituição, até então podia julgar os processos envolvendo aquela instituição, a partir de agora não. Me parece evidente que isso se aplica aos juizados também. Ou a gente vai dizer que não se aplica? Por qual razão? Tem que se aplicar, não é? Calendário processual, previsto no artigo 191. Será que vamos poder fazer isso? De comum acordo, juiz e partes estabelecem um calendário processual cruzados. Por alguma razão, ou porque alguém precisa viajar, ou porque o perito só vem no mês de julho, por alguma razão se estabelece calendário processual entre partes que podem dispor sobre isso, evidentemente, e isso está previsto agora no artigo 191, com vantagens inclusive para a celeridade, de dispensar a intimação, porque se todo mundo concordou com aquelas datas, não há que se ficar intimando todo mundo. Dispensa-se a intimação. Vamos aplicar para o juizado? Isso não está previsto no nosso rito do juizado, que é bem enxuto. A gente pode lá aproveitar? Parece que sim. E negócio processual? Estipular mudança, inclusive, no procedimento. A coisa já começa a complicar, hein? Procedimento, ônus à prova, poderes e faculdades. Mas as partes estão estabelecendo um negócio, um acordo. Talvez se aproveite. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tutela antecipada. Muito do que se trata de tutela antecipada, como a gente já faz hoje, se aproveita. E vai se aproveitar também no âmbito do juizado. Vocês concordam? Tutela antecipada. O que talvez não caiba
É aquela tutela antecipada que se estabiliza e o processo não vai adiante. A outra parte não contesta, fica arquivado por 2 anos, né? E essa não, porque no nossa sistemática dos juizados e turmas recursais, depende do trânsito em julgado para se poder expedir a RPV. Então não faz muito sentido você dizer que, opa, deu a tutela, agora encerra. Mas noção de tutela de evidência, por exemplo, que é uma novidade, né? Pelo menos assim estabelecida, certamente vai se poder aplicar também nos juizados. Quando uma das partes, por exemplo, age com abuso de direito de defesa, ou quando já há documentalmente está aprovada a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, a hipótese de prova documental suficiente em que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, não é? Tutela de evidência. Acho que não há dúvida que dá para aplicar também. Mas já vai, percebam que já vai se modificando, já vai se ampliando o rito dos juizados. Pedro Roberto de Comain, que é um autor respeitado na área de direito eleitoral, escreve sobre Ministério Público, que é promotor de justiça, também tem escrito muitos artigos sobre processo civil. E ele sustenta que o artigo 338 e 339 também se aplicam aos juizados. O novo CPC acabou com aquela hipótese, aquela modalidade de intervenção de terceiros da nomeação à autoria, e ela veio para aí como uma fase do procedimento comum. Né? A parte que entende que não deva ser parte, ela avisa isso no processo, mas tem um dever de cooperação também e dizer então quem seria a parte competente para estar no polo passivo. E daí o autor da ação tem tempo, tem a oportunidade de mudar o polo passivo demandado, por economia processual. Portanto, se entende que se possa aplicar e aproveitar isso também no juizado. Se ainda estivesse lá com modalidade de intervenção de terceiros, daria para sustentar que não. Muito bem. O Brilhant também entende, sustenta nos artigos que a resolução de demandas repetitivas e a assunção de competência não se aplicam às turmas recursais, aos sistemas dos juizados, porque colidem com essa previsão, esses princípios de celeridade e de informalidade, e porque o juizado já tem sua própria estrutura de recursos lá prevista. E o nosso colega Savares diz que a gente sempre tem que fazer uma ponderação importante, uma ponderação chave do devido processo legal, que é o equilíbrio entre os valores celeridade e segurança. Esse é o grande dilema que a gente vive, não só nos juizados, mas mesmo fora deles. Né? A gente quer imprimir velocidade, quer julgar todos os processos, mas corre o risco de perder qualidade e segurança nas decisões. Por isso eu afirmei antes que celeridade não é um valor absoluto e não é necessariamente tudo. Percebam que o novo Código do Processo Civil, entre um e outro, preferiu a qualidade, preferiu a segurança. Tanto que ele aumentou quase todos os artigos, quase todos os prazos para 15 dias. Então quem vai fazer concurso, não é o caso de vocês, mas a gente fala para os alunos, ó, quem for fazer concurso, estuda as exceções, porque a regra geral é prazo de 15 dias. Então estuda aquilo que não for 15 dias, que são pouquíssimos prazos que não de 15 dias no novo CPC. Então eles aumentaram, o novo CPC aumentou para 15 dias os prazos, mesmo sabendo que isso ia trazer uma maior demora, mas quis garantir uma maior efetividade. Né? E também no juizado a gente pode pensar assim. Eu vou abrir um contraditório efetivo para não surpreender o réu, o autor, o que eu faço aqui? Abro por 5 dias em prol da efetividade do contraditório efetivo, acho que se deve abrir. Uma opinião bem própria minha, mas eu acho que não custa. Você pode perder 5 dias, mas está garantindo a qualidade e a segurança da sua decisão. Tem um autor italiano que não é só ele que sustenta isso, como nós vimos, o próprio Supremo diz, a gente não pode permitir que os juizados se transformem em uma burocracia, ou que aumente a burocracia. E ele diz isso dos juízes.
O juiz não pode desempenhar o papel de um burocrata, mas sim aquele reservado aos juristas, ou seja, de verdadeiro analista social, capaz de enxergar com profundidade a vida social na qual a norma é lançada e com a qual interage. Não há como tolher o espaço criativo dos juízes. E quando a gente vê esse confronto entre novo CPC e juizados, a gente tem que pensar isso não como um problema, uma crise, mas como uma oportunidade de criatividade. Claro que muitas vezes a gente vai se dar mal, vai tentar fazer ou aproveitar alguma coisa que não se aplica ou que não funcione para os juizados. Mas a gente tem que ter essa oportunidade de tentar aplicar com criatividade. Voltando ainda à celeridade, nada é tão urgente que tenha que ser decidido numa fogadilha e às pressas, sem uma análise mais refletida e contada no bom senso. Isso que garante qualidade às decisões, nos juizados e fora deles. O Bedak, também é um processualista respeitado da nova geração, diz que as alterações legislativas, não é mais tão novo assim, as alterações legislativas por si só são insuficientes para conferir efetividade ao processo. Dependem do intérprete em condições de compreendê-las. Somos nós, no caso. E eu acho que eu já indiquei para alguns de vocês a tese do nosso colega de Curitiba, o Ataíde Júnior, que falou aqui de manhã, né? Processo civil pragmático. Ele entende que a gente está vivendo um quinto estágio das metodologias processuais e que a gente tem que escapar da mera do descanso na mera abstração da lei e ficar procurando sempre um amparo geométrico da lei. A lei está ali para me salvar, ou de um precedente jurisprudencial. E tem que se arriscar também a buscar opções que criem condições de resolver o processo efetivamente para aquela parte, naquele caso específico. Por isso, pragmaticamente, tratar, e não só com conceitos e abstrações. Daí uma reflexão da SADEC, eu não vou dar por encerrado, porque agora é que eu acho que começa a parte mais importante, que eu queria ouvir realmente a opinião e que a gente pudesse debater, traçar algumas metas e trocar uma ideia com vocês. Eu agradeço a atenção e está aberto para a gente trocar uma ideia. Desculpa a pressa, viu? É que a gente quer falar de muita coisa e obviamente não dá para falar de todos os artigos, né, Oscar? Agradeço novamente ao Gilson, mas a dificuldade é grande. Nós estamos acostumados a trabalhar com menos de 20 artigos da 10.259, agora são 1.072 novos, com vários incisos e parágrafos para saber o que se aplica ou não. Eu só achei curiosa ali aquela observação do Drachmann, que eu li os 5 ou mais, né? Eu já fiquei pensando, se fosse uma lei no Brasil que fixasse uma competência de 5 ou um pouco mais, a gente levaria 10 anos só para o Supremo dizer o que são esses 5 ou mais, se a competência é do juizado ou não. E o que me preocupa em relação ao contraditório, que eu até coloquei no texto, é isso, né? Como que nós vamos chamar uma parte sem advogado para que ela se manifeste sobre a decadência ou sobre a prescrição? É muito difícil. Ou sobre a falta de interesse de agir. Dá vontade de nomear um advogado. Então tem vários problemas que no dia a dia nós vamos acabar tendo que resolver, decidir sobre como tratar de alguma questão que o novo CPC regula, que as leis dos juizados não regulam, e nós vamos ter que lidar com isso com uma parte que não tem nenhum conhecimento técnico. Talvez tentando traçar assim, agora que eu pensando em voz alta, sobre algum critério científico, né? Como é que eu vou me posicionar em relação a cada... Porque senão vai ser um tormento para cada um de nós na hora que vier na petição a proposta de estabelecer um instituto do novo CPC, com o qual a gente nem estava contando com o processo de juizado, né? Vão ser tantas novidades todos os dias que talvez, né, Oscar, o que for principiológico lá daqueles primeiros artigos, fundamental e garantia, se aplique. O que afrontar os princípios estabelecidos
e for contra a celeridade, informalidade, o que causar burocracia, rechaçado, sob esse argumento, né? Mas mesmo assim haverá aqueles institutos para os quais nós vamos olhar e nós vamos dizer, pô, nesse caso eu acho que vai dar certo. Mas em outra situação, se a gente aplicar, talvez ele não dê, talvez ele cause retardamento. Então, eu sofro pensando nessas hipóteses daquilo que a gente não tem certeza absoluta. Queria até ouvir a tua opinião sobre tem isso. outro ponto, até não coloquei, não joguei isso no conteúdo do curso, nem em palestra, não se tocasse bem, que é o 190 e o 191. Na Justiça Federal eu não me preocupo com eles, né? Porque no máximo aí quem em tese pode começar a inserir nos contratos cláusulas de direito processual é a Caixa, mas eu acredito que não vai fazer ou não vai fazer muito. Mas a Justiça Estadual e a Trabalhista vai penar muito na interpretação e na aplicação desses negócios. Controle disso. E nós mesmos no dia a dia, né, para assinar um contrato de plano de saúde, um contrato bancário, vai ser bastante comum se deparar com cláusulas prevendo que no eventual litígio, além da eleição de foro, que nunca deixou de existir nesses contratos, né, vão ter cláusula limitando o recurso, né, o impedido recurso, chamada cláusula de instância única. Então, o contrato de locação vai prever que, em eventual ação relacionada ao contrato, as partes se contentam com instância única, né, já renunciam ao recurso antecipadamente. Em contrato de plano de saúde vai constar lá uma cláusula em que as partes de livre e espontânea vontade se comprometem a dispensar a realização de perícia, né? Abrir mão de prova pericial. Isso eu vejo que nós vamos ter que enfrentar isso como aplicadores, no máximo como consumidores, né? Mas na Justiça Estadual vai ter muito trabalho com o 190. Então, peço agora pouco. O negócio processual e o calendário processual. E o calendário processual vai ser uma ferramenta importante, mas para ações mais complexas. Eu vejo aí numa ação civil pública, talvez em ação de improbidade. Em juizado especial, eu não vejo tanta necessidade assim de se fixar um calendário, porque o procedimento... Mas tenderias a aceitar se alguém propusesse? Sim, não vejo incompatibilidade. Vamos abrir para o debate agora. Gilson, boa tarde, parabéns aí pela palestra. Tem uma colocação muito singela a respeito dos honorários advocatícios no juizado. Né? Me parece, e ontem até nós estivemos debatendo isso aqui na segunda turma, que no caso permaneceria a aplicação do artigo 55 da Lei 9.099 quanto aos percentuais de honorários, porque ela já prevê ali de 10% a 20% sobre o valor da condenação, sobre o valor da causa. Isso seria, em tese, uma norma especial, né, contra a geral do CPC, e pelo próprio vídeo que você colocou ali do Supremo Tribunal Federal, me parece uma situação muito similar àquela do prazo em dobro para a Fazenda Pública. Porque já está lá posto, né? Porque já está lá posto e porque se nós fôssemos aplicar aquela tabela gradativa do artigo 85 nos juizados, isso traria um retardo na liquidação, na execução do julgado, possibilidade de incidente. Mas não chegaria naquela tabela porque fala em tantos a tantos salários mínimos. Né, dificilmente. Mas, em tese, seria algo que me parece contrário ali à simplicidade e celeridade. É verdade. Eu vou fazer uma provocação, né? Na verdade eu atuo basicamente na questão ambiental. Mas assim, eu até estava aqui, né, técnico colocando assim, para mim os 12 artigos iniciais do Código de Processo Civil, novo, acho que não dá para perder a referência de que ele é uma decorrência da Constituição. Sim. O juizado especial, ele foi a 10.259/2001, já é após a Constituição. Então, para mim, assim, a princípio, assim, claro que eu não, né, na verdade, eu não penso assim, né, eu não atuo nos juizados especiais, mas me parece que, eu estava brincando, então a 10.259/2001 é inconstitucional. Sei, estou fazendo, né, porque na verdade eu acho que aplica no que for expresso, porque é um microsistema que é ou não é constitucional, portanto já era e estava sob o abrigo da nova Constituição, e o que veio na questão é uma nova cultura, mas
decorrência da Constituição, que muita coisa a gente, contraditória para defesa, para mim sempre foi um cano. Isso que eu faço, muita coisa informal, muita coisa do que é o despacho saneador, nas minhas ACPs eu já fazia, eu estipulo prazo, muita coisa se fez, mas era em ação complexa, sem ter, né, e vai principiologicamente, sempre na Constituição, sempre o princípio da defesa do contraditório, mas acho que não dá para perder de vista que os atos especiais é algo célere, algo que tem o seu custo na questão do contraditório e feito uma lei especial, senão tem que ter contrato em todas as ações. Então, assim, um pouco uma provocaçãozinha que eu acho que não dá para também sacrificar, né, essa questão da simplicidade, da celeridade, na questão muito de primar muito por uma teoria que vai ter que se ter prejuízo um pouco na segurança, senão a celeridade vai ter. Eu acho um pouco contra. Pois não. Eu acho que o próprio código da resposta Só expressamente alterou. incidente de desconsideração Alterou já o do processor processo de competência de utilizado especial. Então parece que o código processual é a lei processual comum. A colega falou que a lei de juizado é posterior da Constituição. Um dos dispositivos mais questionados da lei de juizado era a dispensa de advogado. O Supremo disse que era constitucional. A partir do momento que o Supremo disse que era constitucional dispensa de advogado, na justiça atual que teve um salário mínimo de partir de 20 até 40, ele já sinalizou com a possibilidade de que essa questão que entra agora de valorização maior do contraditório do CPC, não é algo que se deva se trasladar para o âmbito do juizado especial. Uma lei que já foi feita na vigência da Constituição, já teve a declaração de funcionalidade do dispositivo e nem do princípio afrontaria o próprio direito de ação na possibilidade de se permitir a capacidade postulatória à própria parte, não tem como regra, pela que tem. E aí nós vamos agora trazer institutos de natureza burocratizante que estão no âmbito do Código de Processo Civil para o juizado, quando a própria lei geral tem disposição, você aplica o seu Código de Processo à lei de juizado na desconsideração da personalidade jurídica própria. Quando quer aplicar, ela é clara. Ela é clara. Em outro aspecto, aí é diferente. O que o juizado trouxe? Tive a oportunidade de acompanhar a instalação do juizado, a professora instalando, no teoria do presidente do tribunal, Santa Catarina, mais do antigo, os primeiros estados vamos falar praticamente no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, nós falamos todos os juizados, salvo da Araguá. Então, Estou aqui, porque está trabalhando a instalação do juizado. E foi feito festa, foi vacinado, foi discurso, que seria realmente uma revolução. E de fato foi. O juizado mostrou uma coisa, mostrou que é possível ter uma justiça séria e que o processo civil comum era um processo civil anacrônico. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos uma superposição de competências de matérias que são julgadas no juizado, quem é juiz para onde, que julga a mesma matéria no juizado e a mesma matéria no juízo comum. Então, a primeira constatação que se faz é o equívoco da fixação da competência do juizado com base no valor da causa. Porque se nós pegarmos toda a lei do juizado especial, ela foi gestada para aqueles processos em que não há necessidade de uniformização de jurisprudência. Por quê? Porque o princípio da informalidade, o princípio da oralidade, o princípio de que não tenha papel é matéria de fato e não matéria de direito. Por isso é que não se permite rescisória em ação de juizado, que hoje está se fazendo mandado de segurança para decidir, rescindir decisão do juizado em matéria de direito, que contraria a jurisprudência do aplicado, porque o juizado passou a fazer tese e fazer jurisprudência, e a função do juizado não é essa. O juizado é para julgar a matéria de fato. Então, a matéria previdenciária não é para julgar aumento, não é para julgar... é para julgar o quê? O auxílio-doença, o benefício assistencial, que tem o quê? O princípio da imediatidade. O juiz tem que ir lá, o juiz faz a diligência dele. Essa é a função do juizado. Agora, o grande exemplo que o juizado deu é que nós poderíamos transformar o processo civil comum num processo mais simples. Eu diria que nós resolveríamos esse problema do processo se nós adotássemos um processo civil comum do ritmo do juizado. Se ressalvado algumas exceções, se nós fizéssemos do processo civil comum
o RIP do juizado nós resolveríamos 90% dos nossos problemas. É claro que tem procedimentos especiais, porque ele acabou com o exame necessário, acabou com uma série de questões, mas ele criou um problema, foi um problema de duplicidade de jurisdição, com jurisprudência diferente do tribunal, jurisprudência diferente das turmas recursadas, e que não está na Constituição, criou os incidentes de jurisprudência dos tribunais superiores. Ou seja, criou um mecanismo e não serviu a nossa experiência para que a Justiça Estadual copiasse de maneira equivocada o juizado da Fazenda Pública para a Justiça Estadual, e agora pensando em criar uma turma de uniformização nacional do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então vocês imaginam, 27 estados da federação, 5.500 municípios, com legislação de ISS, legislação de ICMS, o CONFAS, que existe há mais de 30 anos, não consegue regulamentar as questões do ICMS. Isso vai ser decidido por uma turma de juízes estaduais, porque vai ser ICMS, juizado especial na Fazenda Pública, vai 40 salário mínimo, né? Então vai pegar ISS, IPTU, isso vai ser uniformizado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência do Juizado da Fazenda Pública Estadual. Uma coisa maluca isso. É um nonsense o sistema. A criação do juizado da Fazenda Pública na Justiça Estadual, meu juízo, foi, eu não sei como é que está funcionando, eles tinham um pouco uma imagem de liberdade, porque a lei deles permite não ampliar o âmbito de competência, embora a competência também seja absoluta, e esse é o problema do juizado, porque nós temos competência absoluta para decidir matéria que estão na jurisdição da Justiça Estadual, do Juizado Especial e da Justiça Ordinária. E o Juizado Especial hoje tem 70% da demanda da Justiça Federal. Então não é mais um Juizado Especial, é um Juizado Ordinário. Nem um microsistema. Nem um microsistema, ele é um sistema paralelo. E nós voltamos ao sistema dos tribunais de alçada, porque agora, o que era para ser turma recursal temporário, por que era temporário? Por que era por mandato? Porque o pressuposto do juizado era para julgar questões de menor complexidade. Então, você forma a jurisprudência em matéria de fato, forma. Em matéria de fato, você vai decidir casuisticamente. Aí nós estamos começando a formar a jurisprudência com um colegiado renovado de matérias de direito que tem que ter perenidade. Então, assim, o sistema é louco. Não há sistema. E aí, viemos agora com um código de processo civil novo e tentar trasladar para um modelo que, em linha de princípio, se mostrou eficiente no que diz respeito ao processamento, instrumentos que possam retardar, e falasse bem ali, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Embargadores, que chegou uma reunião, nós tivemos uma questão de prazo, daí uma colega que fazia parte da comissão, mas o sistema já está adequado. Bom, então o sistema já decidiu. E aqui o sistema de informática já decidiu. Não, o juizado vai ser encontrado para poder, porque o sistema, nós temos que adequar o sistema. Essa é a maior violência ao contraditório, é eu ter que integrar os meus prazos pelo que o sistema de informática está fazendo. Isso é uma coisa inconcebível. É igual o TRT que fez lá as portarias. Não tem portaria, mas é absolutamente a mesma coisa. Eu não tenho liberdade de dizer que o prazo é só porque o sistema não permite. Está na pauta do Conselho, dia 7, quarta-feira, a definição da aplicação do prazo dos juizados para esses dias úteis ou não. O Conselho vai definir, principalmente da questão do vão definir isso também. Isso estou colocando. Está na mesma, João. É o Conselho de Administração. Eu não posso escolher uma decisão jurisdicional. Essa questão da vontade para esses dias úteis ou não, e também principalmente essa questão da aplicação do IRDR nos juizados, como é que vai se proceder. Vai ter julgamento de IRDR. E pela lei do juizado, nem a Turma Nacional de Informatização poderia decidir se o prazo seria, porque não cabe incidente de informatização em matéria de processo. Mas o IRDR sim, né? No âmbito do juizado. Não é a TMU que vai decidir, é o Conselho. Não, eu digo, mas o Conselho é o órgão administrativo. Sim, órgão administrativo. Eu não poderia, mas o órgão que informiza a jurisprudência no âmbito do juizado, ele não tem atribuição pela lei para definir se vai ser esse ou não. Vai depender das turmas de cada estado. O problema do prazo eu também não gosto. Agora
estou em vara que a competência só de juizado previdenciário e civil, uma emenda inicial vai levar 15 dias úteis, são 3 semanas, né? Atrasa muito o tempo do processo. Só que qual é a base legal para não usar a contagem de dias úteis? Não existe. Para não usar? Para não usar, não existe. É o rito do juizado. Eu acho que sim, se a gente falar em celeridade, em formalidade, se não existe uma regra, só a única lei que eu saiba do país que fixa um prazo processual expresso em dias corridos é a do processo eletrônico, que fixa aquele prazo de 10 dias para iniciar o prazo caso o advogado não abra. É incidência ou não incidência do CPC no microsistema do juizado. Mas o problema e você tem que ter margem de... Exatamente essa margem de hermenêutica, que é o que a gente está dizendo aqui, é uma margem de hermenêutica. Então, eu hoje não posso decidir diferente porque o meu sistema de processo eletrônico não permite. Nós estamos fazendo uma dialética aqui, mas a gente tem que chamar o pessoal da informática também. Esses 10 dias úteis, eles correm, são contínuos, né? Os 10 primeiros dias. Mas não é, mas isso aí é um sobreprazo ainda. Eu estou falando do prazo. Então a gente tem que ter um trabalho, de alguma maneira, principalmente vocês que têm esse contato, a gente está fazendo um curso, está aqui dialogando sobre isso, e essa liberdade que a gente está falando, de livre convencimento, nós temos uma liberdade para definir qual é o prazo que eu vou aplicar. E nessa mesma linha do prazo, entra também a questão da conciliação, né, dos juizados, se a conciliação vai ser obrigatória. Eu concilio muito uma vara ordinária, mas a conciliação, por exemplo, que o INSS faz é pós-produção probatória. Então, essa audiência inicial no juizado, para mim, não vai ser útil. Eu quero que uma audiência depois, porque o sistema também não permite. Nesse momento, o sistema não permite, ele obriga a fazer uma audiência. Isso eu vou falar daqui a pouco. Eu trouxe uma das conclusões que foram aprovadas no evento que a Imagens fez em Curitiba, acho que foi em agosto, né? Justamente sobre isso. Da flexibilização do momento de realização da audiência no processo. Quando depende da produção de uma prova, principalmente na prova técnica ou de uma prova oral em audiência, a gente pode inverter, flexibilizar e jogar a audiência para um momento posterior, não como um ato inicial. Sofreremos nos próximos dias. Né? Não, segundo eles, anos. Anos, né? Você falou 7, outros 10. Eu falei 13 no começo. Só nesse ponto, não sei se eu posso só, lá em Curitiba, eu sou juíza lá do Sejuscom, o que nós temos entendido é assim, porque essa do 334, ela é do procedimento ordinário. Então, nas execuções, em outros tipos de procedimento, nos juizados, mantido o sistema atual. O juiz ele pode fazer a qualquer momento a conciliação no momento que ele achar mais adequado. Não está vinculando, então, a conciliação? Não. A audiência anteriormente à citação, no prazo de 30 dias, com 20 de antecedência, é no procedimento ordinário, nas varas cíveis, nos juizados e nas demais, nas execuções, por exemplo, não se aplica esse sistema do 334. Eu achava que estava direto já. Não. O sistema está todo já programado, ele vai ser programado para já fazer a conciliação, lançar o evento, já começar a correr o prazo, mas no procedimento ordinário. Essa questão do prazo de ajuda não me preocupa, na captação de medicamento. A pessoa está sob tutela de urgente, mas em véspera de feriado, véspera de excesso final do ano, botar dias úteis. Como é que fica essa questão? Sabe, 15 dias você tem que vai depender da festa de todos os sociedades, vai levar 40 dias. Você faz um cálculo primeiro, vê quantos feriados tem, tem que fazer esse cálculo. É a única alternativa de já pensar nisso, né? Quando for pensar. Imagina no último dia do recesso. Vamos ter do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Mas isso pode dizer, né? O recesso existe exatamente para caso urgente. Caso urgente tem que ser cumprido até o final de semana. Senão não tem razão de ter recesso. Então no recesso para tudo, não tem nem plantão. Aí pode ser plantão. Não é? Não, essa semana não tem plantão, porque o código não tirou plantão. Não tirou nada. Aí é questão de casos excepcionais tem que ser tratados de maneiras excepcionais. Não cumpra-se com urgência e... Ele pode fixar, por exemplo, que seria uma alternativa até o dia tal,
Porque não vai conseguir colocar um dia. Nós conversávamos antes que o mês nos salva um pouco disso, né? Se você fixar um mês, é um mês, não é dias úteis. Agora eu não vou lembrar o artigo, mas está na parte de prazo ali do 217, 218 em diante, foi mudado que o CPC possibilitava o 73, fixação do prazo em no mínimo 24 horas, o novo ampliou para 48 horas. Mas esse tipo de prazo nós podemos... 218, parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 218. Então, no caso desse de plantão, a gente pode fixar um cumprimento na sexta-feira para cumprir em 48 horas. Não, no plantão. Eu falo assim, na véspera de um feriado, nas vésperas, o prazo vai abrir, por exemplo, 2, 3 dias antes de um feriado, e o sistema automaticamente vai suspender o prazo. Então, vamos ter um prazo que caiba recurso de agravo. Eu não tenho como alterar o prazo. E aí o sistema pode começar e ele vai parar, depois vai recomeçar e a minha preocupação é que a fazenda tem que argumentos que ela pode comprar, a lei nunca vai conseguir compreender todas as situações dos fatos. O fato o mundo é muito mais rico, a fenomenologia é muito mais rica do que a normatividade. Então, o juiz vai explicar concretamente. Cumpra-se daqui a 1 hora. Se tem que ser cumprido em 1 hora, você vai ter que cumprir ou não dá decisão, ou nega a jurisdição. Você não pode proferir o não liquid, né? Porque eu estou rolando do dedo. Não decide. Tem que decidir. Se a decisão tem que ser cumprida em 1 hora, ela vai ser cumprida em 1 hora, paciência. E não é questão de código, é questão de efetividade da decisão. Sob pena de não valer o exercício da jurisdição. Vai incluir no procedimento licitatório que vai ter o julgamento, que é amanhã que a decisão tem que ser cumprida. Cumpra-se. Não pode a autoridade dizer, não, o prazo para cumprimento é 48 horas, é o prazo ordinário. Situações excepcionais tem que ser resolvidas de maneira excepcional. A gente não pode correr o risco de perder o que nós já temos, que é a aplicação da Constituição no antigo CPC que a gente já tinha, nós já vínhamos aplicando. Então, a liberdade, me preocupa muito essa supervalorização, vou repetir, já falei de manhã, do nosso CPC, e uma tentativa de enquadramento. Isso é uma tentativa de enquadramento ao poder decisório do juiz. E é o único poder que nós detemos. E seja ele em determinados momentos autoritário, porque a gente não conversou com A, B, C, não chamou todo mundo, então vamos fazer uma conciliação, fala tudo que vocês quiserem, uma audiência. Enfim, a gente tem que ter uma dinâmica maior, tem que ser mais dinâmico. Tem que ser mais dinâmico. Senão nós vamos começar, principalmente porque a gente tem vários colegas aqui que são vitalicianos que estão entrando agora e vão entrar fechando. A gente não pode, não pode. Isso é magistratura, então não dá. E dias úteis eu não posso, é inconcebível que o sistema eletrônico não tenha, que o sistema de informática já não tenha feito os 2 sistemas. E me assusta, o João acho que não está mais aqui, me assusta saber que quem vai decidir é o Conselho de Administração e que a gente estava rindo do TRT de manhã que baixou uma portaria, a gente está na mesmíssima situação. Na mesmíssima. E assim, eu entendo, bom, eu estou em vara única, gente, como é que eu vou botar um prazo de um jeito, um prazo? É vara única, paciência. Agora eu não posso resolver a minha situação específica de gestão passando por cima de uma situação que é prazo e que é a essência do juizado. Se eu tiver uma vara comum, eu vou trabalhar, e a minha percepção e os meus diálogos vão ser desses, mas hoje eu trabalho numa vara de juizado. E a essência é o prazo. Eu não posso supervalorizar determinados preceitos, porque no juizado a prevalência, o que foi escolhido foi a efetividade. Foi a escolha feita pelo legislador e não foi revogado nenhum o microsistema não foi revogado, que é o macrosistema hoje. Hoje é muito mais concebível que numa vara que tenha processo, uma vara única, ou uma vara que tenha competência previdenciária ou civil com juizado adjunto, que a gente coloque nos nossos processos de competência ordinária, naquilo que for possível, a celeridade do rito do juizado e não o contrário. Eu já trabalhei em vara previdenciária, eu estava comentando aqui, chegou um momento que 50% do acervo de ordinárias previdenciárias já estavam levando o rito de juizado, já estavam colocando sentença líquida, porque aquilo não pode ser prejudicial à parte. Tem a dialética mínima, mas tem. Mas a minha preocupação é essa, é que a gente
Deus e o novo CPC e começa a perder essa liberdade. É uma dúvida, mas junto dessa dúvida de como que vai ser o meu prazo, eu tenho que também ter consciência do poder que eu detenho de determinar que aquilo seja cumprido em 24 horas, corridas, úteis, o que for, mas tem que ser cumprido. Eu não posso, nós estamos discutindo como é que vai ser o prazo para o cumprimento de uma tutela de urgência. E aí a gente tem que ser lembrado que a gente pode fixar prazo em horas. Quando falou que eu fiz em horas. Se a gente pensar em horas e meses, a gente consegue, de alguma forma, fugir dessa regra. Então, assim, sem enquadramento. Horas e meses é a nossa cláusula de abertura. Porque não tem horas úteis e meses úteis. Ou utilizar o oficial de justiça também, né? Podemos utilizar o oficial de justiça, que é um auxiliar que tem à disposição de todos, todas as secretarias têm, e cada vez reduziram mais agora as funções e as atribuições deles, né? Dá para ver ali a questão até do pregão, né? Que tem essa discussão, ver se eles vão fazer ou não pregão agora nas audiências, né? Porque retiraram essa atribuição do oficial de justiça, mas eu acho que o oficial de justiça está aí para nos auxiliar. Eu utilizo muito essa força de trabalho nos juizados especiais. Eu acho que é muito útil, porque ele dá muita agilidade para nós no momento que a gente está decidindo procurar averiguar a situação econômica da parte, determinadas situações urgentes. Eu acho que o oficial de justiça é uma boa saída para uma situação muito urgente. Bom. Colega, eu tenho uma colocação aqui que é do artigo 497. O CPC tem como correlação o artigo 461, que é o da tutela específica, que nós, no Tribunal de Concessão de Benefícios Previdenciários, já há alguns anos, utilizando no sentido de determinar o cumprimento imediato da obrigação, por entender que a implantação do benefício previdenciário é uma obrigação de fazer. Agora nós temos o artigo 497, o artigo 497 ele até é mais específico e traz com maior propriedade ainda essa possibilidade, né? Mas eu vejo que nos juizados não era comum a utilização nem do 461 antes, né? Agora o 497 que traz essa mesma possibilidade até com maior especificidade, também eu acho que seria um bom momento, porque ele dá, eu acho que é um dos artigos que está dentro do princípio, né, do juizado e traz essa celeridade na prestação jurisdicional. Porque o que mais um magistrado quer, entendo eu, é ver a sua decisão cumprida. Porque ninguém mais do que nós temos certeza que aquela é a melhor solução para aquele caso. Então, se a nossa decisão é cumprida no dia seguinte, muito melhor. E se temos um artigo processual que nos permite, nessa ênfase na jurisdição, que a decisão venha a ser cumprida e que o jurisdicionado venha a alcançar pelo menos parte do que ele veio buscar imediatamente, e devamos passar a adotar esse artigo. Então, eu não vejo essa adoção nem na turma recursal, e também não vejo na primeira instância. E acho que é possível também a utilização na primeira instância. Mas isso já não era no 461, né? Agora temos o 497 como exemplo. E acho que não há nenhuma contradição Doutor, pode ser importante o senhor colocar esse ponto, porque a aplicação, inclusive, desse artigo 467 pode escapar àquela jurisdição, aquela decisão já pacificada do STJ da devolução da tutela, do valor do benefício quando concedido por tutela antecipada e revogada. Então, já há uma corrente defendendo de que quando a implantação do benefício previdenciário é fruto não da tutela antecipada, mas da aplicação do antigo 461A e agora o 497, né, mesmo que ele venha a ser revogada pelo tribunal, não haveria necessidade de devolução dos valores. Então, assim, mais uma razão para a aplicação desse dispositivo também serve de juizado. Porque, na realidade, aquela decisão que tem da devolução, ela fala de antecipação de tutela. Exatamente, ela é específica. Antecipação, que é tutela específica. Exatamente. É a concessão da tutela, não de ofício também, sim no cumprimento do ofício do julgado que ele deve uma obrigação de fazer. E não diz respeito realmente àquela devolução, é mais um ponto, né? Se bem que aquela devolução também ela ainda não é muito clara, porque aquele julgado foi em matéria de previdência
não do regime geral, sim especial, né? Então, mas mesmo assim, né, o 497 nada tem a ver com aquela decisão realmente. Isso eu vou falar daqui a pouco, foi um dos temas que eu selecionei. O 302 do novo CPC, ele prevê a responsabilidade objetiva, reafirma esse entendimento do STJ na concessão da tutela antecipada. Então, tirando o juizado, que vai continuar com a regra específica do artigo 4º ali, da concessão de ofício, no procedimento comum vai ser estratégia do advogado pedir ou não a concessão da tutela antecipada. Porque ele já sabe que depois, se essa tutela antecipada for modificada ou revogada, o autor vai ter responsabilidade objetiva de, nos mesmos autos, ressarcir ao réu os prejuízos que ele teve. Mas essa responsabilidade objetiva era em 211 na cautelária. E nunca vi um processo cobrando responsabilidade objetiva e determinar. É 811, acho isso. Eu acho que não seria responsabilidade objetiva e que só que agora interpretação se poderia trabalhar lá dentro de 72, que a cautelária é do MIS em relação ao... Só que agora nós temos um entendimento bem recente do STJ nesse sentido e o 302 do novo Código que generaliza. Para qualquer tipo de processo no procedimento comum, a responsabilidade objetiva. E já vai ter precedentes do STF, Oscar, no sentido contrário. E daí a gente procura, então eu fiz uma decisão agora há pouco, então, daí foi citado esse repetitivo aí, mas só que daí tem decisões do STF em sentido contrário, são recentes também. Quer dizer, daí para a gente poder superar, né, superar que chama, né, superar esse precedente, então tem que ser com precedente mais categorizado, no caso. O problema é o seguinte, nós temos um recurso repetitivo no STJ julgado sobre isso. As decisões do STF provavelmente são monocráticas, né? Não tem nenhuma colegiada. Então, o que vincula é a decisão do STJ, não a do STF, ainda que seja o tribunal superior. Essa questão do recurso ali da implantação imediata nos juizados especiais, lá em Santa Maria a gente está utilizando o artigo 43 da 9.099 para a implantação imediata, porque o recurso em regra vai ter efeito evolutivo. Então nós estamos utilizando esse dispositivo para poder determinar a implantação imediata do benefício, porque se trata do mesmo sistema daí. Boa. Mas só uma observação, a gente está discutindo toda essa questão da aplicação do CPC aos juizados especiais, aos JEPs, né? E me parece claro que isso daqui burocratiza, isso aqui não se aplica porque burocratiza. Então a gente está, me parece que isso é unânime em algumas regras, né? Então a gente vai burocratizar o rito ordinário. Então a gente acabou de confirmar isso, então não vai aplicar no JEP, vai burocratizar o rito ordinário, né? Então é por isso que, a meu ver, é uma questão um pouco, a gente acabou de, me pareceu bem unânime, né? Pegando o entendimento da ministra Anciandinho, não aplica nada, o Guilherme que aplica alguma coisa desde que não burocratize, né? As palavras do Gilson também. Então, o que me parece fato é que a gente vai burocratizar o ordinário. E eu estava pensando no que você colocou de manhã, naquela questão do novo saneador, né? De que nós fixamos lá todos os pontos de direito e tudo, fechamos a lite, né? Que já vai dar um trabalho danado, como até o Nicolau falou, uma dupla análise, né? Que não vai ser feita só na sentença. E aí eu pensei nessa situação, tá, e sim, alegações finais, uma audiência bem complexa, me vem um argumento de direito que não foi colocado nesse despacho saneador. E esse argumento vai resolver a lite, né? Só que aí, então, eu, como um juiz condicional, vou dizer não vou aplicar, porque eu já estabilizei a demanda, né? Mas e o artigo 1º do Código que manda eu aplicar a Constituição? Né? Então me parece que o próprio Código em si, ele traz até o artigo 12 muito bonito, mas depois ele desfaz o próprio que ele colocou no início, né? Então assim, e a pergunta que eu ia fazer até para o Vicente, que não consegui, é qual a visão do qual a ideia que o neoprocessualismo tem para o ativismo judicial? Porque assim, há situações como essa que me parece que na defesa dos direitos fundamentais a gente tem que analisar aquele argumento, colocado só em eventual alegações, mesmo que não tenha estabilizado a lite nesse novo saneador, né? Porque a gente não pode esquecer da ideia da efetividade, aquela questão toda. Então é mais uma intervenção para que seja verificada essa questão, até que ponto a gente estaria burocratizando, o que me parece que é pacífico e unânime, que a gente está burocratizando o ordinário, agora a gente quer saber se essa burocracia do ordinário a gente vai aplicar no GF.
Então, assim, eu acho que a gente precisa, efetivamente, isso a gente discutiu no grupo, algumas questões, que é importante a gente tentar analisar. Como, por exemplo, essa questão. Uma questão de direito que aparece só em alegações finais. Como a gente resolve? Não vou decidir sobre isso, vou deixar a pessoa entrar com outra ação judicial para que ela invoque essa questão de direito e eu não vou poder decidir. Até que ponto isso não é um retrocesso e contra o próprio artigo 1º que manda aplicar. Aí, já vou entrar fugindo bastante desse assunto. Tem outro ponto muito relevante no novo CPC, que é a coisa julgada das questões prejudiciais incidentais. Daí essa importância que se dá a se deixar bem claros quais são os fundamentos e que o juiz resolva todos. Porque em um processo nós vamos resolver, às vezes, 10, 15, 20 litígios que poderiam surgir sobre aquela mesma relação jurídica. Mas pode acontecer que de má fé alguns acabem fazendo isso. Não, eu tenho 10 argumentos que eu posso usar aqui na minha defesa, mas eu vou apresentar 5, 6 na contestação e lá na audiência eu vou levantar outro ponto dizendo que me veio agora, que me ocorreu agora. Como outra que eu ouvi no ano passado de alguns advogados dizendo o seguinte: a audiência do artigo 334, ela surgiu como uma decorrência do artigo 3º, que traz a promoção da autocomposição como dever de todos os sujeitos do processo, inclusive as partes e seus advogados. E ela pode ser cancelada, essa audiência, quando o autor na inicial diz que não tem interesse e o réu, até 10 dias úteis antes, fala que não tem interesse. Aí alguns advogados vão dizer: não, eu não vou, mesmo que eu atue para uma empresa que, ou alguma pessoa natural, que diga que não tem interesse em conciliar, não quer compor, eu não vou pedir para cancelar a audiência, porque se eu pedir para cancelar a audiência, digamos, 30 dias antes, meu prazo para contestar vai começar a correr ali. Eu vou esperar a audiência, vou comparecer só para dizer que eu não quero fazer acordo, porque eu vou ter 15 dias úteis para contestar a partir dali. Né? Esse tipo de comportamento, independentemente da regra, independentemente do código, a gente não conseguiria a priori evitar. Uma válvula de escape que os juizados sempre têm e terão, apesar de alguns autores negarem isso, mas está lá escrito, é a equidade. Né? A equidade está prevista. Só que a gente resiste a usar, nós não usamos nas nossas sentenças, a gente não vê nas turmas recursais, não usa o artigo, não menciona, mas sempre tem a possibilidade de, em cada caso individual, aplicar a equidade, que é um juízo jurídico. Essa é a grande discussão, né? A equidade é um juízo jurídico ou não? Para aplicar a equidade, a norma aplicar a equidade para afastar a norma. Mas não se vê ninguém aplicando a equidade. Bom, mas ela seria caso de aplicação. Sim, sim. Em consonância com o que eu havia falado juridicamente, que você aplica o juízo de equidade exatamente em questões fáceis. Questões jurídicas, deixa de aplicar a norma tal como um juízo de equidade, que é a regra que já tinha nos procedimentos de justiça voluntária. Não está ali escrito o princípio da legalidade dentro da regra da equidade. Até isso justiça do caso concreto. Até isso nos juizados acabou sendo consequência mais de quem usa os juizados do que quem atua. O desembargador Plano está falando das questões de fato e de direito, né? O que era para ser um procedimento simples se tornou complexo porque, por aquele hábito, principalmente no Brasil, de quem é o sucumbente não quer ter que cumprir a decisão ou ter um pedido inicial julgado improcedente sem esgotar todas as instâncias, né? E matérias simples, como a concessão de auxílio-doença, acabam se tornando complexas por essa postura de não aceitar a decisão. Então, e isso surgiram vários pontos. Aí vou dar um exemplo que acontece muito em juizado. É o auxílio-doença, que a pessoa alega uma doença no INSS, alega uma doença na inicial, a gente nomeia um clínico geral, por exemplo, para fazer a perícia, e lá na perícia ele diz: eu tenho isso, mas leva um atestado de um psiquiatra. Porque aí o clínico vai dizer: não, a pessoa não tem nada. E aí recorre pedindo a nulidade da sentença, porque deveria ter sido feita a perícia também para o psiquiatra. E muitas vezes isso é acolhido. E aí um procedimento que deveria ser simples acaba se tornando complexo. E aí a gente começa a inserir, aceitar que se insiram questões de direito sobre situações que não deveriam admitir esse tipo de discussão. E se a gente for um extremo nessa leitura de sinais, tinha que devolver, tem que devolver para o INSS, porque a PCA é uma doença que ele transferir. Se a doença
que ele tem aquela limite, que é coisa que a gente não Ou faz. aplicando um precedente do STF, nem apreciar isso, né? Nem apreciar, porque não tem o prévio requerimento administrativo. Isso é um vício que se criou, que a gente amplia todo o espectro de julgamento, amplia a competência e retira de quem tem o dever administrativo de apreciar, e aí a gente pode usar então esse novo CPC nessa parte de matriz processual para tudo, inclusive processo administrativo, tem que devolver. Ah, mas, poxa, coitado do cidadão. Só que esse cidadão, um outro cidadão igual ele vai sofrer na linha do volume. Então a gente tem que talvez rever isso, né, urgentemente, que é devolver para a instância administrativa o dever e a responsabilidade dela de dar uma resposta adequada para o cidadão. Se ele trouxe outro fato, então volte lá e peça lá. Porque a efetividade da justiça, bom, então vamos aqui, que aqui a gente sabe que vai ser rápido, pelo sim ou pelo não, mas vai ser rápido. Mas nós já somos, né, Valdir? Eles têm protocolo, requerimento, você olha o documento lá, terceirizado, não. Nem protocolo. A verdade é essa. A alegação inicial de que não teve nem o requerimento apreciado é. E eles já vai, quem já foi lá no MSS para ver o atendimento. Eles não protocolam. Eles interferem. O benefício que você não levou um documento, ele tem que protocolar e interferir como nem recebe o índice. Claro que a gente sabe que a lei, a dificuldade da relação entre norma geral, lei geral, com lei especial no pedido prévio, né? Porque até saber o que é especial e o que é geral envolve algum tipo de interpretação, de ambiguidade. Mas eu sinto, por exemplo, que a relação, sobretudo, entre o novo CPC e a lei 1149 de eletrônico gera algumas dúvidas também. Pode ter pretensão de regulamentar a questão da intimação eletrônica, mas ele não reproduziu alguns dispositivos que são muito importantes, que estão lá no 1149, que ajudam muito, por exemplo, essa intimação pessoal em caso de urgência, ou qualquer outro meio, por telefone mesmo. Tem quem critica a intimação do advogado por telefone, mas está previsto lá na 1149 de tempo para o quinto. Então, vai gerar essa ambiguidade de saber. Me parece que tem que continuar aplicando isso. O tempo para o quinto, mas o CPC, que teve a pretensão de regulamentar isso de uma forma detalhada, deixou isso em aberto, a meu ver. O que mais me chamou a atenção quando eu li o CPC pela primeira vez foi isso. Eu disse, e o processo eletrônico? É como se não existisse, né? Isso foi discutido, mas se acabou optando por um, entre aspas, aí, nivelamento por baixo, que a justiça estadual de muitos estados ainda está bem atrasada em relação a isso. Não faz muito tempo que alguns judiciários aí deixaram de usar o controle de fases por fichas, né? Então a opção final foi, tanto que a gente encontra ainda no CPC a menção à estenotipia, à taquigrafia para registro de atos. Então a opção final ali foi fazer um nivelamento por baixo, de tratar de um processo ainda de papel que existe, inserindo algumas regras de processo eletrônico e deixar a lei específica para regular onde já existe processo eletrônico implantado. Fazer um bom processo. Não sei se nós podemos encerrar e já passar para os grupos, então. Agradeço novamente então, ao Gilson pela palestra. Nós vamos passar agora para os grupos da manhã para expor as conclusões. Depois nós fazemos intervalo e voltamos para... Eu é que agradeço, peço desculpas pelas minhas limitações. Como eu disse no início, eu queria estar sentado aí para assistir, porque eu tenho muitas dúvidas também. O tema é extremamente árduo, mas eu acho que isso tem que nos impulsionar a continuar estudando e pesquisando. E que Deus nos ajude, né? Vamos ver o que vão decidir a partir da semana que vem. Julgando principalmente. Você está lá, curado e automático.